Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie. Une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis. De quoi devenir fou, oui, une vie de route. Oi pessoal, eu sou a Vivian e bem-vindos ao meu canal. Bom, eu comecei a fazer esse canal porque um pessoal tinha pedido para explicar um pouco sobre o intercâmbio que eu estou fazendo. O intercâmbio é um intercâmbio de au pair. Eu vou explicar em outro vídeo o que é esse intercâmbio para quem ainda não sabe, porque se eu fizer isso vai ser muito longo. E eu falei que eu ia explicar passo a passo sobre o intercâmbio, então eu juntei todos os documentos aqui para falar para vocês o que vocês vão ter que fazer. E a qualidade tá meio ruim desse vídeo porque eu tô sem celular e tô gravando pelo notebook, então vai ficar desse jeito mesmo. Mas os próximos vídeos eu vou tentar gravar com uma coisa com uma qualidade um pouquinho melhor. Então eu vou falar por onde eu comecei quando decidi fazer o intercâmbio. Se você não sabe inglês, você começa a estudar já, porque você precisa ter um inglês intermediário para poder ir para esse intercâmbio. Porque você vai ter que fazer uma provinha chamada TEP, que você tem que ter um inglês intermediário para poder ir. Agora, antes mesmo de você escolher a agência, eu acho muito importante você já tirar a sua carta de motorista e seu passaporte, se você já não tiver um, porque você vai precisar disso aqui em qualquer agência que você escolha, porque é exigência do programa. Não vou mostrar porque tô com cara de guaxinim aqui, então deixa quieto. E também as experiências com criança, porque você tem que ter pelo menos 200 horas, não importa a agência que você escolher, é esse mesmo tanto. E tem que ser nos últimos 3 anos, então você tem que ter essas 200 horas, mas é sempre bom ter mais, de experiência com criança. Então é uma coisa que você já tem que começar a correr atrás um pouco antes de você escolher agência, essas coisas. Agora, o que mais perguntam? Como conseguir essas experiências com as crianças? Tem jeitos muito fáceis, porque muitas creches aceitam voluntários, se você ir lá perguntar essas coisas, então tem muita gente que precisa, então não é difícil. Você pode também trabalhar como babá por um tempo, mas tem muitos lugares que aceitam voluntários, então é uma ótima ideia. Como que eu consegui minhas experiências? Eu fiz um trabalho voluntário numa escola aqui em Aracatuba, de infantil, e também eu faço um trabalho voluntário numa escola pública aqui, dando aula de matemática, e eu também dou aula de inglês para crianças e também para adolescentes e para adultos, então eu já tenho essas experiências. Aí beleza, você já tem tudo isso aí, você já tem a carta, seu passaporte, as experiências, aí você pode escolher uma agência. Já fazendo propaganda aqui, eu tô indo pela Experimento Intercâmbio, que eu tô achando muito boa, todo mundo tá tirando todas as minhas dúvidas que eu preciso. Nunca precisei fazer nada, falei, meu Deus, não sei como fazer isso, porque toda vez que eu tive dúvidas eu pude perguntar. Eles respondem sempre pra você no WhatsApp, eu ligo 24 horas pra lá. E eu ganhei uma pastinha também super bonitinha pra guardar meus documentos, então adorei. E eles dão muito suporte, então por isso que eu gostei bastante. Beleza, aí você vai ter que pagar uma taxa de inscrição para começar o programa. Na Experimento, que eu estou indo pela de Ribeirão Preto, eu paguei R$795 na inscrição. Aí beleza, aí você começa a preencher os documentos. Eles te mandam um negócio para você pagar na lotérica. E aí você tem que preencher umas coisinhas já. Eu vou tentar não fazer muito longo esse vídeo, mas eu vou passar todas as coisas que eu tô tendo que fazer para entregar para eles, para deixar o application pronto. Então, você tem que perguntar. Eles te perguntam, quer dizer. Você já possui experiência com criança? Essa experiência foi adquirida nos últimos 3 anos? Possui experiência recente e comprovada com crianças menores de 2 anos? Você é formado em pedagogia ou está em curso? Se sim, qual é a previsão de término? Já possui CNH? Se sim, informe. Já possui passaporte? Há quanto tempo você estuda inglês? Aí você responde todas essas coisas. Tem mais aqui, você já teve algum tipo de visto para os Estados Unidos negado? Aí, se sim, você tem que explicar aqui quando foi e tal, por quê, né? Aí algumas informações médicas, se você já passou por um tratamento psicológico, psiquiátrico, se você já fez tratamento para álcool ou drogas, essas coisas normais, assim, que perguntam. Beleza, aqui, nada novo. Aí tem o contrato aqui, que eles mandam para você. Eu vou passando aqui. Eu não tenho todos os documentos aqui para mostrar para vocês, porque alguns eu já levei lá na agência já para entregar para eles, que eu tive que entregar todas as cópias. Mas eu vou falar um pouco que depois que você paga a inscrição, aí você tem que começar a preencher o application.
Vou falar agora um pouco sobre como que é preencher essa application, porque na hora que eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí é um site que você vai ter que fazer um cadastro, e aí você começa a preencher umas coisas sobre você. Eu vou ver aqui, porque eu anotei, porque eu não lembro tudo de cor. Primeira coisa, você preencher um application form, que vai ser um formulário falando, tipo, perguntando pra você, por exemplo, coisas pessoais sobre você, quem são seus pais, quais empregos você já teve. Também tem quantas crianças que você quer ficar lá e as idades, porque às vezes você não tem experiência com tal idade, você tem mais com outra, aí você pode escolher isso também lá. E aí, informações bem pessoais sobre seu endereço, sobre suas alergias, essas coisas. Aí você vai precisar de uma foto sorrindo também para pôr de perfil. E depois tem a carta para a host family. A carta da host family você vai basicamente se vender para a host family. Você vai falar sobre seus interesses, sobre sua família, sobre sua cidade, sobre seus hobbies, sobre suas experiências também com criança. Então você pode escrever um monte, porque o que eles mais gostam de ler é essa Host Family Letter, que é ótima. Tem que ter, acho que, pelo menos 600 palavras, mas eu fiz 1000 e pouca, porque vocês vão ver, é bem legal mesmo escrever essa carta. Também você vai ter que colocar fotos sobre suas experiências com as crianças, fotos com a sua família e fotos com o seu amigo. E fotos também fazendo alguma coisa que você gosta. Então, acho que são no mínimo 10 fotos, ou no máximo 10 fotos. Esqueci agora, mas acho que foi alguma coisa assim. E aí, também você vai ter que tirar algumas cópias para colocar lá dos seus documentos. Por exemplo, do seu passaporte, do seu RG, do seu coisa de ensino médio que você se formou, e antecedentes criminais em formulário médico. E o que é esse formulário médico? Você vai no médico, que você normalmente costuma ir, e ele vai checar todas as informações que tem lá e vai responder algumas coisas sobre você. Se você já teve alguma coisa ou não, se você tem alguma alergia. Então, basicamente, para falar se está tudo bem com você, para você poder viajar. E o médico tem que fazer isso e assinar. E aí tem um formulário em português e em inglês. Você tem que preencher em português e pedir para o seu médico assinar. E o em inglês você preenche, ele não pode assinar. Ele só pode assinar o que ele... Se ele fala inglês, ele faz o inglês direto, senão ele vai ter que preencher o em português e você só vai copiar para o inglês e colocar lá o site traduzido. Também é muito importante você levar sua carteirinha de vacinação, que você vai ter que tirar uma cópia dela também para colocar lá. E você tem que ter algumas vacinas. Eu vou pegar aqui a minha para eu ver quais vacinas eram. Enfim, na verdade, você leva para a pessoa que faz os negócios de vacinação e vê se está tudo certinho. Você tem que prestar muita atenção em uma, que é a da tríplice viral. Porque todo mundo fala que está tudo certo e sempre falta essa. Na verdade, às vezes nem falta, às vezes está lá, só que eles pedem que você tome nos últimos 10 anos. Então, se você tem a tríplice viral e não tem ela nos últimos 10 anos, você vai ter que tomar ela de novo. Eu tive que tomar. Em alguns postos, eles não dão. Então, você às vezes tem que pedir uma autorização para vigilância sanitária para você poder tomar essa vacina, que foi no meu caso, que eu tive um trabalho para tomar esse negócio e já adoro injeção, né? Ainda tive que o trabalho todo para poder tomar. Então, presta atenção nessa da tríplice viral, se a sua está nos últimos 10 anos, senão você vai ter que correr atrás para tomar outra. Também você vai ter que tirar seus antecedentes criminais. Se você for de São Paulo, você consegue tirar pela internet mesmo, bem fácil. E aí é só você imprimir e tal e levar. Então, todos esses documentos que você tirou cópia, você deixa sempre num negocinho assim, ó, desse aqui, ou uma pasta, sei lá, para você poder levar pra agência. Porque todos esses documentos que você escaneou e colocou lá no application, você vai ter que ter eles para levar na agência. Então, não percam. Eles também vão te mandar isso aqui, que é acho que não dá pra ver, mas são algumas perguntas sobre a sua carteira de motorista. Tem aqui a data que vence a sua carteira, que você tem que colocar aqui para você ter que pegar outra, né? E se você precisa estar aqui no Brasil para renovar a sua carteira. Se você tiver com uma permanente, a permissão for pegar permanente, aí se você precisa estar aqui, alguém pode pegar por você. Também você vai ter que fazer um vídeo
de no máximo 3 minutos, e falando basicamente o que você falou na carta, só que bem mais resumido, falando sobre seus hobbies, sobre você mesmo, sobre suas experiências. Foca bastante nas suas experiências e com as crianças colocam bastante foto, bastante vídeos desse vídeo, e também com a sua família, falando sobre suas cidades, essas coisas todas, só que um pouquinho mais resumido, porque ele tem a parte de ter no máximo 3 minutos. E então arrasa na edição dos vídeos, que isso aí é bem importante, que as famílias vão ver a sua carta de apresentação para as famílias. Eu vou postar o meu vídeo do application depois aqui para vocês verem como ficou. O meu vídeo foi meio elogiado, assim, lá na agência. Ficou bom, falei, então ótimo, né? Porque eu fiz assim, falei, meu Deus, será que tá bom? Então a moça lá falou que tava bom. Então eu vou colocar para vocês verem, ter uma base de como faz esse vídeo. Também no application vocês vão ter que preencher um pouco falando sobre as experiências que vocês tiveram com criança. Então, além dos formulários que eles já vão te mandar para a pessoa que vai assinar para você, comprovando que você fez essas experiências, você vai ter que preencher isso no site também, falando como foi, tudo que você precisou fazer. Então, você vai ter uns formulários para você preencher, para a pessoa preencher sobre você e eles assinarem falando que você fez mesmo a experiência, beleza. E também tem um formulário sobre caráter, esqueci como chama, referência de caráter, que você vai pedir para alguém assinar sobre você, falando sobre o seu caráter. Então tem umas perguntas lá que a pessoa tem que responder e assinar. E todo mundo, tanto suas experiências de empregador quanto da experiência de caráter, referência, você vai ter que... As pessoas vão ter que colocar os números, porque a gente vai entrar em contato com todo mundo perguntando se beleza, se bate a informação, se você fez aquilo mesmo que está escrito lá. Então, tem que deixar sempre o número, então não tentem forjar essas experiências aí, nem nada do tipo, porque eles vão ligar para confirmar com a pessoa. Aí, quando você já tiver com tudo ok, você vai marcar o seu ITEP, que é a prova de inglês, e você vai ter que ir na agência lá fazer. Então, eu, no caso, tive que ir para Ribeirão fazer. E já aproveitei para levar todos os documentos, as cópias, tudo certinho. Você vai ter que levar uma cópia da sua carteira de vacinação, do seu RG de passaporte autenticada. Então eu tive que levar essas coisas ainda e fazer a prova. Aí é uma provinha bem simples e bem rápida de fazer. O que demora mais é para fazer o psicológico, que tem muita pergunta. Então você tem que responder tudo certinho, prestar bastante atenção no que você está respondendo para não se contradizer nas respostas. Mas isso é mais demorado, porque a prova de inglês é bem rapidinha mesmo. Acho que tipo é 20 minutinhos e a psicológica é muito gigante. Agora, como funciona o ITEP? O ITEP ele é assim, ele tem uns áudios para você contando uma história bem curtinha no começo, e você vai ter que depois responder umas perguntas sobre o que você ouviu nesse áudio. Eles te dão um papel, você pode fazer umas anotações, né, pra você não esquecer o que a pessoa falou. E depois começa a ter uns áudios de 3 minutos que você vai ter que fazer a mesma coisa e responder sobre. E aí depois no final tem umas perguntinhas que você responde falando, que eles fazem para você falar decorrer sobre um assunto por, acho que era 30 segundos e tem um que é 60 segundos, para você falar sobre esse assunto. Então tem o de listening e o speaking. É bem simples, eu achei a prova, é bem de boa de fazer. Mas tem que dar uma estudadinha, né, pra você conseguir entender tudo que eles falam lá. Mas é bem claro e devagarzinho. Então, sobre o application, acho que é isso. Depois que você tem tudo pronto, já fez a sua prova, já entregou os documentos, eles vão verificar se todas as informações lá estão corretas. Depois passa para São Paulo para eles verificarem também se está mais certinho, para fazer alterações do que tiver errado, do que você tiver que alterar lá. E depois disso você pode ficar online e começar a procurar famílias. Eu estou nessa parte agora da correção que meu application está indo lá para São Paulo, para ver se tem alguma alteração que eu preciso fazer para poder ficar online já. Então eu vou acabar esse vídeo por aqui, que senão vai ficar muito gigante, já está muito grande, mas eu tentei explicar bem detalhado o que você precisa fazer. Se você tiver qualquer pergunta, vocês podem perguntar no meu Facebook, que eu vou deixar aqui embaixo. E qualquer coisa, eu vou passar o meu Snap também, que eu gravo bastante vídeos lá. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um gostei aqui embaixo e se inscrevam, acho que é por aqui em cima. Que eu vou gravar mais vídeos falando sobre o resto do processo enquanto for passando por eles. Então eu espero ter ajudado vocês e beijos!